Olá, meus amigos, meus irmãos, quero cumprimentá-los, dizer que é uma alegria sempre estar transmitindo a palavra de Deus através da lição. A lição dessa semana fala sobre as alianças divinas e como elas se compõem, as alianças feitas, por exemplo, com Adão, aliança feita com Noé, aliança feita com Abraão, aliança feita com Moisés no Monte Sinai e o povo, e finalmente a melhor de todas as alianças, que justamente todas essas alianças anteriores, elas se afunilavam para a aliança maior, que Deus chamou de a nova aliança. Tanto que Jesus, quando foi fazer a Santa Ceia, disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É uma coisa muito especial essa nova aliança feita por Deus. Mostra como Deus se preocupa com o ser humano. A aliança que Deus faz é sempre de bondade, de salvação, é sempre de felicidade. Se nós olharmos as alianças que o diabo faz, são alianças para a morte. A pessoa pode servir o diabo a vida inteira, no final o diabo vai matar essa pessoa. O diabo não é amigo de ninguém. Tanto que há uma lenda russa que fala de um caçador que queria ser o melhor caçador da região. E ele resolveu fazer um pacto com o diabo. Disse: eu vendo minha alma se eu me tornar o melhor caçador. E o diabo apareceu diante dele e disse: olha, eu vou te dar aqui uma caixa de balas. Tem aqui mais de 500 balas. Você pode se tornar o melhor caçador da região. Só que tem uma coisa: uma dessas balas ela é encantada. Quando você atirar, vai matar, acertar o alvo, mas ela vai voltar e vai matar você. O homem ficou assustado. Olhou para o diabo e disse: não, desse jeito não, eu vou morrer então. O diabo disse: são 500 balas, 499, você pode fazer festa com essas 499 balas, mas uma delas, ela é a bala encantada, ela vai te matar. Ela volta e mata você. Que diferença das alianças que Deus fez com os seres humanos, com as pessoas. Uma aliança onde Deus assim praticamente utilizou assim a fidelidade, o relacionamento do casamento para fazer aliança. Ou seja, quando duas pessoas se amam e se casam e fazem um contrato, uma aliança de matrimônio, um quer a felicidade do outro. E isso Deus quis expor em suas alianças, tá? Por isso que nós podemos dizer que Deus, olhando para o futuro do seu povo, Deus tomou a iniciativa de fazer uma aliança especial. Uma aliança que pudesse ajudar o ser humano a ter uma saída para o problema do pecado. Jeremias 31:31 diz assim: pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Logicamente que Deus estava falando de algo futuro, de algo especial. Quando Isaías ou o próprio Jeremias falava sobre aliança, o povo estava sobre o cativeiro, debaixo do cativeiro babilônico. E o povo não tinha esperança nenhuma. Tanto que Deus disse para Jeremias dizer para o povo: dize ao povo que eu, o Senhor, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E Deus então em seguida completou: eis que vem dias em que farei um pacto com a casa de Israel. Jeremias 31:31. Um pacto, um novo pacto. Um pacto que vai simbolizar libertação não só do jugo babilônico, mas também do jugo do pecado. E Deus estava falando justamente da grande aliança feita através do Senhor Jesus Cristo. Deus se dirige ao seu povo como um marido apaixonado se dirige para a esposa. Quando um sultão no Oriente Médio prendeu Ricardo Coração de Leão, ele foi preso com sua família, com sua esposa e com seus filhos. E aquele sultão, vendo que se tratava de um homem nobre, de uma pessoa da monarquia, ele disse assim: o que você vai me dar se eu soltar os teus filhos? Ele disse, Ricardo Coração de Leão disse: eu darei metade dos meus bens. O que você pode me dar se eu soltar você? Ricardo Coração de Leão disse: eu dou a outra metade dos meus bens. E o sultão então, percebendo que poderia colocá-lo numa situação embaraçosa, perguntou: e o que você pode me dar pela vida da sua esposa? O rei Ricardo Coração de Leão percebeu que havia sido generoso demais em suas ofertas de resgate. E percebeu que
ao dar metade do seu reino pela sua vida e metade pela vida dos filhos, nada sobrara para dar pela esposa. Ele então disse para o sultão: majestade, eu darei pela vida da minha esposa a minha própria vida. E deu um passo à frente, dizendo: pode me matar, contanto que soltem minha esposa e meus filhos. O sultão ficou tão impressionado com o amor desse homem por sua esposa, e disse: não posso fazer isso, não posso estragar uma família com um capricho meu. E mandou libertar a todos. Deus, quando se dirige à sua igreja, ao seu povo, ele se dirige como um esposo apaixonado. Tanto que a expressão, a simbologia no Apocalipse de Jesus e a igreja, tanto no livro de Efésios e no livro de Colossenses, e Paulo dizendo, Jesus se relaciona com sua igreja como se fosse uma esposa perfeita e fiel. Então Deus tem essa conotação. Quando o profeta Oséias queria mostrar ao povo o que Deus estava sentindo, Deus pediu que Oséias se casasse com uma prostituta. E Oséias se casou com uma prostituta, e essa mulher ia para todos os cantos e deixava Oséias em casa, ia se encontrar com outros homens. E o povo sabia disso, e o povo se desesperou com a condição de Oséias. E Oséias então chorava muito, porque Oséias estava sempre dizendo: vamos fazer um pacto, eu e você, minha esposa. Você se torna fiel, e eu dou presente para você, eu dou amor. Mas ela prometia e falhava. Então, quando o povo estava bem chateado com a condição de Oséias, Deus disse: Oséias, sobe ao monte e diz ao povo que o que eles estão sentindo com dó de você é o que eu estou sentindo. A dor que você está sentindo, Oséias, de ser um marido traído, é a dor que eu estou sentindo porque Israel me abandonou. Deus então disse: eu farei um novo pacto com a casa de Judá, com a casa de Israel. E esse pacto é o novo pacto em Jesus Cristo. Pergunta número 9. Compare Jeremias 31 com Êxodo 6, verso 7. E verifique qual é o elemento principal expresso por Deus nesses dois textos e o que ele queria dizer com isso. Vamos ler Jeremias 31, mas este é o pacto, Jeremias 33. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 33. Agora, Êxodo capítulo 6, verso 7. Deus dizendo para o povo: e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então a pergunta é: compare esses dois textos e verifique qual é o elemento comum principal expresso por Deus nesses dois textos. Resposta: nesses dois textos está escrito uma promessa de libertação para o povo, tanto do Egito como do cativeiro babilônico. Deus usa um elemento comum que é o de propor um relacionamento especial. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Nos dois textos, esta é a parte comum, é o elemento comum nos dois textos. Deus queria transformar o povo em um povo peculiar, especial. E ele seria o Deus desse povo. Nada é mais comovente do que ver Deus se dirigindo ao seu povo e propondo essa intimidade de relacionamento, transformando esse povo num povo especial. Ele diz: vocês serão um sacerdócio real, uma nação santa. Não porque as pessoas tinham condições, mas porque Deus poderia transformar esse povo numa nação santa, com sua presença, e transformar a nação num modelo de nação abençoada e se tornasse uma bênção para todos. Pergunta número 10. Entre Jeremias 34 e João 17, verso 3, qual é a atitude divina para a nova aliança e o novo relacionamento? Leia Jeremias 34 e leia João 17, verso 3 e procure saber qual é a atitude divina que está expressa nesses dois versos. Vamos ler. Jeremias verso 34 diz assim: e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor, pois eu lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. João 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviaste.
Deus promete em sua bondade, assim, ter um relacionamento tão, assim, amigo, íntimo com o seu povo, que as pessoas iriam conhecer Deus por seu amor, e iriam falar desse amor, iriam testemunhar desse amor. E Deus diz, não vai precisar ninguém falar de mim para ninguém, porque as pessoas vão me conhecer, somente por aquilo que eu vou fazer. E Jesus Cristo dizia, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviaste. Jesus foi a personificação do Pai. Jesus era Deus em forma de carne humana. Por isso, quando Tomé disse, Senhor, mostra-nos o Filipe, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, eu estou há tanto tempo convosco e vós não me conheceis. Quem vê a mim, vê o Pai. E é uma verdade. Quando um filho representa o Pai de maneira plena, as pessoas sabem que está ali uma representação viva. Um rapaz assumiu uma empresa, a direção de uma empresa. O pai já estava bem idoso, se aposentou. Mas quando esse jovem assumiu a direção da empresa, os fornecedores ficaram preocupados, pensando, será que ele vai negociar conosco como o pai dele negociava? Os clientes ficaram preocupados, pensando, será que ele vai dar os mesmos descontos que o pai dele dava para que nós pudéssemos comprar? Os funcionários ficaram preocupados. Será que esse filho do nosso ex-diretor vai nos tratar bem? Vai nos dar o aumento que merecemos no tempo certo? E a dúvida pairou na cabeça desses 3 grupos. Até que no final do ano, um representante dos 3 grupos apareceu na sala do diretor e disse, eu vim trazer uma placa de honra ao mérito ao Senhor. Ele disse, por quê? Mas por que essa placa? Então o homem disse, porque quando o Senhor assumiu a empresa, nós ficamos muito preocupados. O seu pai dirigiu essa empresa por quase 40 anos. E ele tratava bem os fornecedores, os clientes e os funcionários. E todo mundo ficou preocupado em saber como é que o Senhor iria tratar. Mas um ano se passou e nós percebemos que o Senhor é igualzinho o Pai do Senhor. Tratar como o Senhor é como se estivéssemos tratando com o seu Pai. O Senhor é tão bondoso quanto o seu Pai. Gente, Deus disse através de Jesus que nisso conhecerão todos quem é o Deus maravilhoso, Deus único. E conhecerão a Jesus Cristo que Ele enviou para representar o Pai. A atitude divina, para todos nós, é uma atitude de graça. Deus nos aceitou, Ele nos permite conhecer, assim, de forma plena, a sua bondade. Porque Ele disse, eu perdoarei os seus pecados, e das suas iniquidades eu não me lembrarei. Sabe que isso é uma bênção para todos nós? Eu estive pregando numa igreja e vi o coral cantando. Enquanto eu estava me preparando, eu fui lá no som, levar um CD de fundo musical. E percebi que o coral estava cantando muito bem. Mas havia 2 irmãs ali do lado do aparelho de som, e elas comentaram o seguinte, uma delas disse, está vendo aquele irmão lá no canto direito, de terno azul, cantando no coral? Se o pessoal soubesse o que ele fez há 15 anos atrás, ele não estaria cantando no coral. Eu olhei para a irmã e fiquei espantado. Um homem havia tido um deslize 15 anos atrás. Com certeza já havia se arrependido, havia sido rebatizado e estava ali louvando ao Senhor. Mas aquela irmã estava desenterrando o defunto antigo, para que a outra pudesse então ter raiva daquele homem. Deus disse, eu pegarei os pecados de vocês e jogarei no fundo do mar. E um pastor acrescentou, Deus joga nossos pecados no fundo do mar e coloca uma placa bem em cima dizendo, proibido pescar, para que ninguém possa buscar os pecados alheios. Porque se Deus perdoou, está perdoado. Nós não temos que buscar o pecado de ninguém, nem estar levantando os pecados de pessoas que já foram perdoadas por Deus, porque nós fomos perdoados também. E Deus disse, nisso vão me conhecer, porque eu vou perdoar os pecados de todos e não me lembrarei mais. Gente, a atitude divina é uma atitude de graça. Por isso, Ellen White, no livro Vida de Jesus, na página 98, diz o seguinte, a nossa vida está vinculada à vida de Cristo. E o crente deve lembrar-se de que daí por diante foi consagrado totalmente a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Contraiu aliança com Deus e está morto para o mundo. E não deve esquecer-se nunca de que é súdito do reino de Cristo e participante de sua natureza divina. Muitas vezes nós pecamos, cedemos às tentações, porque nós esquecemos desse detalhe. Nós fizemos uma aliança com Deus. Fomos consagrados a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Isso é um grande motivo
para permanecermos firmes na fé e servirmos a Deus. Que o Senhor nos abençoe e que a aliança eterna, a nova aliança, esteja nos envolvendo, porque ela tem o perdão dos pecados, ela nos dá a garantia da vida eterna e a justificação diante de Deus. Obrigado por sua atenção. Que haja uma bênção para o seu coração neste dia, em nome de Jesus. Eu vou orar. Pai querido, obrigado por essa lição, pela esperança que ela traduz para o nosso coração. O Senhor nos alcançou com a nova aliança no sangue de Jesus. E o Senhor nos justifica, nos perdoa, o Senhor nos dá a garantia da vida eterna e o Senhor nos consagra para o teu serviço. Que haja uma bênção para os que estão adoentados, tanto o Fábio brasiliano, como a irmã Roneide, os dois passarão por traqueostomia para melhorar a ventilação no organismo. Eles estão, assim, deixando os antibióticos para o desmame e assim, Senhor, logo eles voltem da sedação para louvar o teu santo nome. Nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, diga amém.